Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é o professor Edinho e agora o professor já está gravando a aula do nosso último conteúdo do ano, que é o último conteúdo do ensino médio, né? Que é a terceira geração modernista prosa, certo? Vamos lá então, certo? Aqui o professor Edinho vai abrir, ó, eu tenho dois slides. Esse aqui, que é o slide base da nossa aula, e esse aqui que é um slide que eu fiz um resumão do modernismo para vocês, certo? Vamos lá então. Deixa eu colocar o prof para cá. Aqui. Bom, eu vou ampliar o slide primeiro para ver o que se eu consigo, o que eu preciso fazer aqui comigo, certo? Ok, então acho que eu vou ficar aqui, vamos ver se vai dar, né? Eu vou colocar esse cronômetro aqui embaixo de mim, aqui em cima. Certo, pessoal? Modernismo, terceira fase. Essa aula foi feita pelo professor Edinho e pela Pro Michele, a professora de literatura do Michel de São Bento. Tá? Aquela aula do modernismo poesia eu fiz sozinho, essa aqui a gente fez em parceria. Tá bom? Vamos lá então. Ó, o modernismo divide-se em três fases. A primeira fase, que é a mais radical, fortemente oposta a tudo que foi anterior a ela, cheia de reverência e escândalo, que foi de 22 a 30, chamada fase anarquista ou a fase heróica. A segunda fase foi mais amena, formou grandes romancistas e poetas. Eu tenho aqui grandes poetas, né? Grandes romancistas, como os romancistas regionalistas, né? Como a Raquel, o Graciliano e o José Lins do Rego e assim por diante. O Érico Veríssimo, o Jorge Amado. E aqui, o Vitor Meirelles, né? Aqui o professor tem, nessa segunda fase ainda, a Cecília Meirelles, o Vinícius, o Drummond. E na terceira fase, a segunda fase foi de 45 foi de 30 a 45. A terceira fase, também chamada por vários autores de neomodernismo ou pós-modernismo, ela foi de 45 a 60, certo? Vamos lá então. Aqui, ó, o que o professor colocou aqui para vocês. A partir da década de 40, observa-se um processo de renovação artística por dois motivos. Aproveitou-se melhor a liberdade conquistada pela primeira geração, de 22 a 30, e houve um aprofundamento das preocupações críticas e documentais da segunda geração, que é de 30 a 45. Então a terceira geração, o Pro está dizendo nesse slide que ela pegou o que é de bom da primeira e da segunda na prosa, certo? Ó, tanto no romance quanto nos contos existe a busca de uma literatura intimista, de sondagem psicológica. Surge aqui a grande, né, a dama da educação, a Clarice Lispector, de sondagem psicológica, introspectiva e ao mesmo tempo o regionalismo adquire uma nova dimensão. A recriação dos costumes e da fala sertaneja penetra fundo na psicologia do jagunço do Brasil Central, certo? Então aqui o professor Edinho está dizendo nessas palavras em negrito quais são as características principais da prosa da terceira geração modernista. É uma literatura intimista, aborda as questões do interior, a sondagem psicológica analisa muitos personagens, tem uma introspecção e ao mesmo tempo ela tem um pé no regionalismo. Ela tem tudo isso ainda contando os costumes de parte de determinadas partes do Brasil, certo? Vamos lá então. Continuando então o nosso conteúdo. Na prosa de 45 a 60, né, que é a terceira geração modernista, os autores consagrados da geração anterior, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo, continuaram a escrever sua literatura até hoje conceituada como de qualidade. Juntou-se a eles, numa linha de tempo, um novo grupo de prosadores,
Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Ariano Suassuna e Nelson Rodrigues, também prosadores de muito esmero técnico. Não é que porque surgiram os escritores da terceira geração escrevendo numa linha que os autores da segunda geração morreram, ou pararam de escrever, ou se esqueceram como se escreve, certo? Muito pelo contrário, essa divisão toda só acontece para que o Pro possa ensinar melhor para vocês. Principais autores então da poesia. Então, chegamos aqui na terceira geração, que é de 45 a 60. Na poesia, nós já vimos. Os principais autores são Ledo Ivo, o Ledo Ivo, que é da geração 45, Augusto de Campos, que é da geração concreta, e João Cabral de Melo Neto, que é da geraçãozinha lá, da partezinha dos poetas e engenheiro, com o grande poema Morte e Vida Severina, no Alto de Natal, Pernambucano. Então isso aqui é a poesia, só estou recapitulando. E agora os principais autores da prosa: Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Ariano Suassuna e Nelson Rodrigues. Certo? Muito bem, então. Agora vamos ver esses 4 autores juntinhos aqui, um por um. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Aqui o primeiro autor que o professor traz é o Guimarães Rosa. Nasceu em 1908 e faleceu em 67. Nasceu em Codisburgo, Minas Gerais, casou-se aos 22 anos e formou-se em medicina. Guarde essa informação que ela vai ser útil daqui a pouco. Em 1946, ingressa na literatura com a obra Sagarana, tá bom? As principais obras dele: Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão, Veredas. Veredas são estradas, certo? Primeiras Histórias, Tutameia, Terceiras Histórias, Essas Histórias, Ave Palavra. Essas são as principais obras do autor, tá bom? Características do autor. Ele tem uma característica na semântica que ele muda o significado das palavras. Exemplo, bola passa a ser outra coisa, menos bola. Ele cria neologismos, né? Ele cria muito neologismos, que são palavras novas. Por exemplo, furibundância, para ele raiva, agitação, nhenhar, para ele é gritar. Ou seja, e no início do livro dele, ou no final, tem esse glossário, né? Que tu vai, consulta para entender o que ele quer dizer, tá bom? E ele também faz palavras por composição, ele cria neologismo por composição. Por exemplo, das palavras esquisito mais antipático, ele cria a palavra esquipático, que além de antipático, a pessoa é esquisita, tá bom? A obra mais importante dele, mais inovadora, sua obra é muito inovadora, certo? Os livros que se destacam é Sagarana e Morte e Vida Severina, tá bom? E Sagarana e Grandes Sertões Veredas. Aqui tem o resumo de Sagarana e aqui tem um trailer, sabe? Um link que vai te levar para um vídeo, de um resumo do filme que teve Grande Sertão Veredas, tá bom? Eu vou falar aqui para você do resumo desse livro. É um monólogo em primeira pessoa. Riobaldo, fazendeiro rico, conta suas aventuras à época que foi jagunço. Além das aventuras, conta a história de seu grande amor. Riobaldo torna-se chefe do grupo. Riobaldo apaixona-se por seu amigo, também cangaceiro do grupo, de Adorim. Então aqui eu tenho o Riobaldo apaixonado por Diadorim, certo? Olha a problemática do grupo, olha a problemática do livro. Sofre imensamente por julgar vivendo um amor anormal, antinatural, porque naquela época relações homoafetivas eram relações antinaturais, achava-se. Diadorim morre. Diadorim, então, lá em batalha, né, Diadorim decide ir para uma batalha no lugar dele, para poupar o Riobaldo, para ele não morrer. Ele morre em batalha. No final, depois que vão lavar o corpo, né, para enterrar, descobre-se que Diadorim era uma mulher. Tá? Então esse aqui é um resumo do livro Grande Sertão, Veredas. Certo? O Primeiras Histórias está aqui.
tá? Eu também não vou falar para vocês. Então são os 3 principais livros dele, mas o principal mesmo, e ele é conhecido mesmo como o Grande Sertão Veredas, tá bom? Aqui a gente tem quem? Ela, né? Quem é ela, Proedinho? Ela é a dama da educação, ela é a dama da literatura, tá? A alcunha literária de Clarice Lispector, ela é a dama da literatura brasileira, certo? Vamos lá então. Características dela: sondagem dos mecanismos mais profundos da mente humana, técnica impressionista de apreensão da realidade interior, predominância de impressões e sensações, introdução da técnica do fluxo da consciência, quebra os limites espaço-temporais e o conceito de verossimilhança, fundindo o espaço, misturando presente e passado, realidade e desejo da mente dos personagens, cruzando vários eixos e vários planos narrativos, sem ordem ou lógica aparente. As suas principais personagens são mulheres, mas não se limitam ao espaço do ambiente familiar. Visa atingir valores essenciais humanos e universais, tais como a falsidade das relações humanas, o jogo das aparências, o esvaziamento do mundo familiar, as carências afetivas e as inseguranças dela decorrente da família, a condição da mulher, a coexistência dos contrastes, das ambiguidades, das contradições do ser. Características físicas das personagens diluem-se. Muitas vezes elas nem nome apresentam. Aqui eu tenho as principais obras da Clarice, certo? Antes das principais obras dela, mais características dela, certo? Os textos delas, eles são textos que eles têm uma espécie de epifania. O que é epifania? Epifania, então, como o professor ia dizendo, a Clarice Lispector, ela tem uma característica na literatura dela que é uma fusão entre prosa e poesia. O emprego de figuras de linguagem, metáforas, antíteses, um eu versus um não eu, um ser versus um não ser, paradoxos, símbolos, alegorias, aliterações e sinestesias. E ela tem uma característica muito importante, que é a epifania. Ou seja, no final do conto dela acontece algo inesperado, que o leitor sofre um processo de epifania, ou seja, de transformação. Certo? Então, uma das principais obras da Clarice é A Hora da Estrela, certo? A Hora da Estrela, cuja personagem principal é a Macabeia, certo? Então eu tenho aqui Perto do Coração Selvagem, Laços de Família, A Maçã no Escuro, A Legião Estrangeira, A Paixão segundo GH, Felicidade Clandestina, A Hora da Estrela. E literatura infanto-juvenil, O Mistério do Coelhinho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, certo? Outras obras da autora que se destacam, né? A principal obra da autora que se destaca é essa aqui, Macabeia, ou seja, A Hora da Estrela. Aqui é um link que vai levar vocês ao trailer do filme A Hora da Estrela, certo? Vou falar aqui para vocês um resumo por tópico, tá? Só desse, não vou falar dos demais. Começa com o escritor Rodrigo S.M. tentando escrever um romance de uma protagonista medíocre. Ele queria escrever um romance de uma protagonista medíocre, certo? Ele consegue escrever e temos o segundo romance. Então já é uma obra metalinguística, né? Macabeia, nordestina pobre, vai para o Rio de Janeiro trabalhar como datilógrafa. Mora em uma pensão para moças. Arranja um namorado chamado Olímpico. Olímpico a troca por sua amiga Glória. Macabeia nem percebe a traição. Macabeia procura uma cartomante que lhe diz que sua hora irá chegar e que ela, Macabeia, é uma estrela. Macabeia sai contente e é atropelada por uma Mercedes-Benz, que tem como símbolo uma estrela. Macabeia morre. Certo?
O outro autor é Nelson Rodrigues, que vocês já conhecem, porque vocês leram ano passado a valsa número 6, certo? Com o professor Edinho. Lembram disso? Muito bem. É o anjo pornográfico, né? Aquele que procurava retratar em suas obras, em suas peças de teatro, em seus contos, coisas que outros autores não retratavam. Os segredos de família, os desejos mais obscenos, os desejos mais escondidos que cada ser humano tem dentro de si. Tá bom? Ok? Então, esse é o Nelson Rodrigues. Aqui tem as características dele, ele faz parte da terceira geração. Os romances, as peças, os romances, os contos, as peças de teatro dele, tá bom? Aqui se encontra a valsa número 6, certo? Continuando então. Aqui o professor colocou links que vai levar vocês a pequenos curtas, digamos assim, sobre os contos que ele escrevia para a sessão de jornal A Vida Como Ela É, tá bom? Daí tem o conto Casal de Três, o Pediatra, a Gastrite, o Delicado, ok? E daí, por fim, mas não menos importante, a gente tem o Ariano Suassuna, que faleceu recentemente, né? O Ariano Suassuna, ele é representante de um grupo, de um movimento chamado Armorial. O que é Armorial? Que mistura a cultura erudita com elementos clássicos, né? Ele é muito conhecido em virtude do filme O Alto da Compadecida, que nasceu de uma peça de teatro dele, O Alto da Compadecida, tá bom? Ariano Suassuna, então. Características do Ariano, que é bem interessantes. As peças do Ariano, né? As peças de teatro dele. Aqui está O Alto da Compadecida, que o Edinho falou. A poesia dele, os romances dele, certo? Aqui esse link vai levar vocês para um pedaço do filme O Alto da Compadecida, que foi feito com base na peça de teatro O Alto da Compadecida, tá bom? Certo? Então, antes de encerrar essa aula, eu vou fazer aqui para vocês, o professor Edinho deixou aqui separado já, um slide que vai levar vocês onde? Que vai levar vocês aqui, ó, a divisão do modernismo, tá bom? Olha só, aqui, ó. O modernismo brasileiro foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, sobretudo aqui junto, não tem essa vírgula, no campo da literatura e das artes plásticas, certo? Então, isso foi o modernismo. O modernismo brasileiro, então, costuma se dividir em 3 fases. Primeira fase, de 22 a 30, que é a fase heróica. Segunda fase, né, de 30 a 45. Terceira fase, de 45 a 60. Vai ter professores, vai ter gente, vai ter críticos que vão dizer que nós estamos ainda no pós-modernismo, que nós ainda estamos na terceira fase modernista, chamada de pós-modernista. Mas vai ter outros críticos que vão dizer que a terceira fase modernista vai de 45 a 60 e de 60 até os anos 2020, por exemplo, é literatura contemporânea. E o professor Edinho concorda com isso e a Positivo também concorda, que é a apostila de vocês, tá bom? Daí aqui eu coloquei a divisão dos pré-modernistas, porque o pré-modernismo também tem a ver com o modernismo, né? Então aqui eu tenho o Graça Aranha, o Euclides, o Monteiro e o Lima, tá bom? Ah, professor Edinho, você não colocou Augusto dos Anjos. A apostila de vocês meio que não concorda que Augusto dos Anjos seja um pré-modernista, né? Não sei se vocês lembram disso, certo? Daí aqui o professor Edinho agora vai colocar assim, ó, ficou assim, ó, quadro resumo do modernismo. Aqui o professor tem
primeira geração, segunda geração, terceira geração. Primeira geração 22, terceira 30, segunda 30, terceira 45. Características da primeira, características da segunda, de modo geral, características da terceira, de modo geral, certo? Aqui o professor tem um monte de características, muitas características da primeira geração poesia. Ó, marcante influência das vanguardas artísticas europeias, liberdade total de pesquisa e criação de expressão, valorização do cotidiano, valorização da linguagem coloquial, abrasileiramento do Brasil, divergências estéticas e ideológicas, nacionalismo ufanista e xenófobo, verde-amarelismo, nacionalismo crítico para o Brasil e antropofagia. Segunda geração, amadurecimento formal e estilístico, aproveitamento das conquistas de 22 aliado à recuperação de certas técnicas mais tradicionais, engajamento político e social, tendência intimista e introspectiva. Na poesia podemos citar ainda a corrente espiritualista, do Vinícius, avessa certas ousadias da primeira geração modernista, a revista Festa, a inspiração neossimbolista, poesia mística, filosófica e católica, e na prosa destaca-se o romance regionalista de 30, documental, crítico e ideológico, caráter neorrealista. E a terceira, então, que foi a que a gente viu agora, enfoco a linguagem. Mais algumas características, então, aproveitamento da liberdade de criação conquistada pela geração de 22, aliado ao aprofundamento das preocupações críticas e documentais da segunda geração. Intenso e sofisticado trabalho com a linguagem, isso tudo a terceira geração. Cada autor segue seus caminhos. Na poesia surgiu o grupo Geração de 45, que era a exceção do modernismo, a recusa das conquistas de 22, rigor formal e acentuado. Ainda na poesia, o surgimento do concretismo, poesia de vanguarda e exploração de recursos visuais. Certo? Daí aqui, ó, tem esse, eu achei muito interessante, ó. Os autores da primeira geração: Mário de Andrade, Ousa de Andrade, Manuel Bandeira. Segunda geração: Drummond, Cecília, Vinícius. Prosa: Graciliano, Jorge, Érico, Raquel, José, Lins do Rego, Poesia da terceira geração: João Cabral de Melo Neto. Os autores: Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Daí tem o Ariano Suassuna e o Nelson Rodrigues também. Certo, pessoal? Então, forte abraço, fique bem. Espero que o professor Edinho tenha-os, de uma certa forma, ajudado-os. Imenso meu amor por vocês. A Cecília Meirelles, a Clarice Lispector, tem uma frase que é assim, eu não sou nada e ao mesmo tempo eu sou todos, porque eu sou um montante dos outros que por mim passaram. Então eu falo assim para vocês: eu sou um montante de vocês que passaram por mim nesses 3 anos. Espero que um pouquinho de mim tenha ficado em vocês, porque muito de vocês agora, neste momento, vai passar a morar em mim. Gratidão, amo muito vocês. Obrigado por vocês serem meus alunos.